Olá, sétimo ano, tudo bem? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta com mais uma aula sobre período e conjunção. Dessa vez nós vamos destacar as orações coordenadas, tá? Então peço que você prepare o seu material, pegue o seu caderno para fazer toda a anotação. E temos juntos aqui alguns exercícios também, tá bom? Vamos treinar então, gente? Vamos lá? Vou começar aqui, tá? Já se organizou, já pegou o material? Olha só, pessoal, eu vou começar com essa manchete, né? É uma manchete aí que saiu no jornal em 11 de maio de 2019, tá? Tá escrito assim, ó: sem isolamento, Covid-19 se espalha por 93,5% das cidades do Rio e avança para o interior, tá? Então isso foi lá, né, em maio de 2019, que saiu essa manchete aí, tá? O que nós vamos observar nessa manchete? Quantas orações há nessa manchete aí? Então vamos recapitular. Na aula anterior, nós falamos sobre o que era a oração, não é isso? Frase que tem verbo, não é? Então tá. Então quantas orações tem nessa manchete? Para saber a quantidade de orações, a gente vai contar esses verbos. Então olha só, conta aí comigo. Primeiro identifica, né? Quais são os verbos. Sem isolamento, Covid-19 se espalha por... Ou seja, ó, tem verbo aqui? Espalha, né? Verbo espalhar. Se tiver dúvida, conjuga. Eu espalho, tu espalha, nós espalhamos. Beleza, então é verbo, tá? Vamos lá. 93,5% das cidades do Rio e avança. Nós avançamos, eles avançam. É verbo, legal, entendeu? Conjuga, que aí você fica na certeza. Então, quantas orações há aqui em cima, gente? 2 orações, entendeu? Por quê? Quais são os verbos? Olha aí, espalha e avança, tá? Então é isso. Identifiquei os verbos, identifiquei a quantidade de orações, ok? Tá? Anote isso aí. Qual a predicação verbal de cada um? Lembra? Predicado verbal, predicado nominal? Se a frase não tem verbo, é frase nominal, né? Frase com verbo é frase verbal. Então, nesse caso aqui, espalhar e avançar são verbos, indicam a ação, estão aí no predicado, então o predicado é verbal. Mas ele quer aqui a predicação verbal. Então, é para você identificar se é transitivo direto, transitivo indireto ou verbo intransitivo. Então aqui, ó, espalhar. Quem espalha, espalha o quê? Pede complemento. Então ele é verbo transitivo direto. Nesse caso aqui, é o Covid que se espalha, né? E o verbo intransitivo, avançar, tá? O Covid está avançando, ok? Verbo intransitivo tem sentido completo, só para relembrar aí, tá? Verbos intransitivos tem sentido completo, ok? A preposição na manchete? Sim, né? Muitas preposições. Ó, sem, por. Vamos escrever aqui embaixo? Escreve aí no seu caderno, hein? Ó, sem, por, das, do e para, ok? Então, identificamos aqui as preposições. Beleza, gente? Corrige aí, então. Copia aí, tá? Primeira parte que eu trouxe aqui foi justamente para a gente identificar, relembrar o que é a oração, identificar os verbos, identificar aí a predicação verbal, se ele é transitivo, direto, indireto, se ele é intransitivo, tá? E identificar as preposições, ok? Então, tira um print aí da tela, ou então copia no seu caderno, mas é importante que você faça a atividade, tá bom, gente? Vamos lá. Recapitulando, ó, a oração ela é uma frase, né? Como eu falei antes. Trata-se de um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se obrigatoriamente pela presença de um verbo. Quando falo em estrutura, são justamente essas classes que vão compondo aí essa frase, né? Você pode ter um sujeito, você pode ter um substantivo exercendo função de sujeito, tá?
Você pode ter verbo, você pode ter preposição, tudo isso que vai formando aí as frases, ok? Na verdade, a oração ela é caracterizada sintaticamente pela presença de um predicado, o qual é introduzido na língua portuguesa pela presença de um verbo. Então, predicação verbal, tá? É um verbo e esse verbo pode ser classificado, identificado como um verbo transitivo direto, ou um verbo transitivo indireto, ou um verbo intransitivo, tá? Ok? Continua aqui a leitura comigo, acompanha aí. Geralmente, a oração apresenta um sujeito, termos essenciais, né, na oração. Apresenta também termos integrantes ou acessórios, tá? Observe alguns casos aqui de exemplos de orações, ó. Corra, repara, é um verbo, né? Esses doces parecem muito gostosos. Olha aí, parece, é verbo. Chove muito no inverno. Chove, fenômeno da natureza, é verbo, tá? Então aqui são exemplos de orações, ok? Tem verbo, é oração, tá? Período, vamos falar sobre o período agora também, vamos relembrar, né? O período é uma unidade construída por uma ou mais orações. Então, presta atenção. Eu falei que oração tem que ter verbo. Então, ele está dizendo para mim que o período é formado por esses verbos, por essas orações? Sim, é isso aí. Entendeu? E possui sentido completo. Os períodos podem ser períodos simples ou período composto, tá? Vamos entender isso. Os períodos simples são aqueles constituídos por uma oração, ou seja, um enunciado com apenas um verbo, tá? Tem um enunciado ali em que apresenta apenas um verbo, o sentido é completo. Ó o exemplo. Os dias de verão são muito longos. São é o verbo, né? É o verbo ser. Só tem esse verbo aqui, período simples, tá? Agora olha o período composto. Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Olha quantos verbos tem aqui. Ligou, dizer, virá. Reparou? Aqui eu tenho um período, ó, começa em Mariana, né? Termina em tarde, ponto final. Então eu tenho um período composto. Por quê? Tem 3 verbos, tá? Então os períodos compostos são aqueles constituídos por mais de uma oração, ou seja, 2 ou mais verbos, ok? E aí o exemplo para que você confira, né? Ligou, dizer e virá, tá bom? Copia aí, organiza. Organiza seu material de estudo, gente. Estamos indo para a reta final, né? Daqui a pouco a gente encerra o ano letivo, concluindo aí todas as matérias, né? Tudo que a gente tinha que ver, que estudar, tá? Ainda bem, né? Tá dando tudo certo. Então, não vai agora no final, né, gente? Deixar pra lá. Continua organizando o seu material de estudo e utilizando ele para o seu estudo, né? Para as suas consultas, tá bom? Muito bem. Tirou o print? Copiou? Pausou o vídeo? Beleza. Então, vou seguir o slide, ok? Vamos lá. Vou falar aqui das orações coordenadas. As orações coordenadas, gente, presta atenção. Orações tem verbo, lembrou? Então, beleza. Elas são orações independentes. Elas não têm relação de dependência. O que é isso, gente? O que eu tô falando? Se eu falei que oração tem verbo, então eu posso apresentar para vocês um enunciado com muitos verbos. Só que uma ação não depende da outra para acontecer. São orações independentes. Então eu classifico como orações coordenadas. Elas se coordenam, se organizam. Entendeu? Então olha só. Olha os exemplos aqui. As orações independentes são as orações coordenadas, tá? Elas se classificam em orações coordenadas sindéticas e assindéticas. As assindéticas não se utilizam
de conectivo, por exemplo, ela vai se utilizar de vírgula. Ela não se utiliza de elementos como e, nem, mais, também, portanto, ela não vai usar nada disso. O que ela usa então para separar as ações? A vírgula, por exemplo, a vírgula. Então, ó, chegamos na praia, vírgula, nadamos, vírgula, jogamos, vírgula, comemos, tá? Pegou a chave, vírgula, abriu a porta, vírgula, suspirou fundo. Não tem vontade de comer, vírgula, estudar, vírgula, sair. Repara que são ações, são verbos. Comer, estudar, sair. Tá vendo? Pegou, abriu, suspirou. Chegamos, nadamos, jogamos, comemos, tá? Todos os verbos, todas as ações estão aí separadas por vírgula. Não tem elementos, não tem palavrinhas ligando, não tem conjunção ligando elas. Tá? Agora, quando a gente fala nas orações sindéticas, tá? E o período for composto, vai estar ligando aí, utilizando de uma conjunção para ligar essas orações. E elas podem ser, acho que nós já também falamos na aula anterior. Elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, tá? A oração coordenada sindética aditiva, essa número 1 aqui, ó, transmite ideia de quê? De adição, de soma, né? Os conectivos que coordenam as orações aditivas são e, nem, não só, mas também, mais ainda, como, assim e etc. Então, olha só. Tenta criar aí uma frase em que você use esses elementos. O e, o nem, o não só, o mais também, tá? Exemplos aqui embaixo. Chegamos à praia e nadamos. Olha o e aqui. Aqui sim, ele está ligando as duas orações, o chegamos e o nadamos. Entendeu? Não faz nem deixa ninguém fazer. Ou seja, ó, nem. A pessoa não faz, nem deixa o outro fazer. Então, esse nem também liga as orações. Gosta de ficar em casa, como também gosta de sair. Tá vendo? Tá ligando aí, ó. Gosta de ficar, gosta de sair, tá? Muito bem. Oração coordenada sindética adversativa. Ideia contrária, né, pessoal? Adversativa. Então, olha só. As orações coordenadas sindéticas adversativas são aquelas que transmitem a ideia de oposição ou de contraste. Exemplos. Mas, contudo, porém, entretanto, no entanto, tá? Então, elas indicam aí a ideia adversativa, ok? Deixa eu sair daqui para não te atrapalhar aqui embaixo. Exemplos que nós temos aqui, ó. Eles queriam sair, porém, estava chovendo. Outro exemplo. Seu mau feitio, no entanto, deixou todos desanimados. Outro exemplo. Trabalha, mas nunca guarda dinheiro. Tá? Então, aqui você tem elementos que indicam uma oposição. 3. Oração coordenada sindética alternativa. A alternativa vai se utilizar da escolha, né? Das opções que você tem para escolher. Então, pode ser ou isso ou aquilo, ora isso, ora aquilo outro, quer isso, quer aquilo, seja isso ou seja aquilo. Então, você tem esses elementos que vão indicar alternância, tá? Vamos lá. Exemplos. Ora gosta de vestidos, ora gosta de sapatos. Percebeu? Uma coisa ou outra, né? Fale agora o cálice para sempre. Vou falar com ele. Quer você queira, quer não queira. Tem um nãozinho caído aqui, tá? Oração coordenada sindética conclusiva. Ficou bem agarradinho aqui, gente, tá? Mas dá para entender. As orações sindéticas conclusivas são aquelas que expressam ideia de conclusão, tá? Os conectivos são logo, portanto, por fim, pois, por conseguinte. Olha os exemplos aqui embaixo. São adolescentes, logo irão namorar, tá? São adolescentes, logo irão namorar.
A outra, cheguei atrasada, portanto, ó o portanto aqui, ideia de conclusão, né? Portanto, terei que aguardar que me chamem novamente. Tirei o bolo do forno agora mesmo, então não pode comer já, tá? Olha aí. Muito bem. 5, gente, oração coordenada sindética explicativa. Essas orações coordenadas explicativas expressam uma explicação sobre algo que foi referido anteriormente. Exemplo, ó, descemos do carro porque o trânsito estava parado. Esse porquê está explicando, né? Por que que desceram do carro? Ah, o trânsito estava parado, então nós descemos, entendeu? Tá? Aqui, ela não atende o telefone, ou seja, qual é a conclusão que a gente chega? Ela não quer saber de nós, ok? Ela não sabe da novidade, pois não disse nada. Então, olha só, mesma coisa. Ela não sabe da novidade, pois não disse nada. O pois, ele também é explicativa, tá? Já que a pessoa chegou, não falou nada, então ela não tá sabendo de nada, ok? Muito bem. Vamos então para o exercício? Vou dar um tempinho aí, copia aí. Assinale a única alternativa que possui uma oração coordenada assindética. Se na sindética a gente utiliza, né, os elementos, na assindética não tem nenhum elemento. A gente pode encontrar vírgula, não é isso? Então vamos lá, dá uma lida aí. Ó, assinale a única alternativa que possui uma oração coordenada assindética. Letra A, são 5 orações, né? Defende a vida, vírgula. Denuncia a violência contra a mulher. Defenda, né? Defenda a vida, vírgula. Denuncie a violência contra a mulher. Letra B, ele trabalha em casa e possui um escritório de advocacia. Letra C, a tecnologia é um bem, mas é instrumento de muitos crimes. Letra D, quer chova, quer não, iremos à igreja. Letra E, cuidado com seus pensamentos, pois eles se realizam. E aí, gente? Qual é a única alternativa que possui uma oração coordenada assindética? Sublinhe os verbos, tá? Primeira coisa. Sublinhou o verbo observa. Tem elemento que liga? Aditiva, explicativa, conclusiva ou só tem vírgula? Então vamos lá. Defenda a vida, vírgula. Denuncie a violência contra a mulher. B, ele trabalha em casa e possui um escritório. Na A, gente, ó, tem o verbo aqui defenda e denuncie. Estão ligadas por vírgula. Então aqui é uma coordenada assindética, tá? Pode marcar aí que tá certo. Agora as outras, vamos ver. Ele trabalha em casa e possui um escritório. Esse ezinho aqui, gente. Esse e está ligando essa primeira oração, ele trabalha em casa, com a próxima oração, possui um escritório de advocacia. Esse e faz parte, então, é uma conjunção aditiva, elemento de ligação, é uma oração coordenada sindética aditiva. Anota aí, tá bom? Oração coordenada sindética aditiva. C. A tecnologia é um bem, mas é um instrumento de muitos crimes. Ó, mas. Ou seja, oração coordenada sindética adversativa, tá?
Ideia contrária, né, pessoal? Ó, esse mais aqui traz essa ideia contrária, ok? Quer chova, quer não, iremos à igreja. Quer uma coisa ou quer outra? Sindética alternativa. Lembra do ou, ora, ora, quer, quer? Letra E. Cuidado com os seus pensamentos, pois eles se realizam. Esse pois, depois da vírgula, traz a ideia também de explicativa. Tá bom? Corrija aí, pessoal. Vamos lá? Próximo exercício, gente. A única oração que pode ser classificada como oração coordenada sindética, qual é? Vamos ver aí. 5 frases, ó. Não vou comer pizza nem tomar refrigerante. Eu queria viajar, mas tenho que trabalhar. Previna-se, use camisinha. D. Irei de ônibus ou pegarei um táxi. Estou doente, por isso não irei trabalhar. Então aqui, ó, a única oração que pode ser classificada como oração coordenada sindética alternativa. Letra D, irei de ônibus ou pegarei um táxi, ou, tá? Letra D, muito bem. Muito bem, aqui a gente terminou esse exercício, você pode também printar a tela. Deixa eu voltar aqui caso você não tenha corrigido essa questão. Tô voltando aqui, gente, corrige aí, pessoal. Apertei aqui errado. Vamos lá. Aqui, ó, o que que você vai fazer? Esses exemplos aqui, ó, escreva no seu caderno. Descemos do carro porque o trânsito estava parado. Ela não atende telefone, ou seja, ela não quer saber de nós. Ela não sabe da novidade, pois não disse nada. Escreva os exemplos e ao lado você classifica, entendeu? Por quê? Sindética explicativa, tá? Ou seja, também está explicando sindética explicativa. O pois, sindética explicativa, tá? Entendeu? Aqui na conclusiva, que ficou juntinho, mesma coisa. São adolescentes, logo irão namorar. Logo, conclusiva. Cheguei atrasada porque terei de aguardar que me chame. Então, portanto, conclusiva, tá? Tirou o bolo do forno agora mesmo, então não o pode comer já. Conclusiva, tá? Vai treinando a partir dos exemplos que tem aqui nos slides, ok? Ideia aqui, ó, ideia adversativa. As orações coordenadas sindéticas adversativas são aquelas que transmitem uma ideia de oposição ou de contraste, tá? Então, onde tiver esses elementos, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, é tudo o quê? Ideia adversativa, tá? Olha os exemplos. Eles queriam sair, porém estava chovendo. Então, escreve a frase no caderno.
para classificar. Se ficar só olhando, gente, não vai compreender, vai esquecer. Coloque essas frases no caderno e ao lado você classifica, tá? Sindética adversativa, sindética adversativa, sindética adversativa, ok? Oração coordenada sindética alternativa, mesma coisa. Ou, ora, ora, tá? Quer, quer. Ok? Nas aditivas, mesma coisa, hein, gente? Porque as orações coordenadas sindéticas aditivas são aquelas que transmitem uma ideia de soma, não é isso? De adição. Então, põe aí as frases, ó. Chegamos à praia e nadamos, e aditiva. Não faz nem deixa ninguém fazer, esse nem, aditiva, tá? O nem é aditiva. Gosta de ficar em casa, como também gosta de sair. Então, também oração coordenada aí, sindética aditiva, tá? Vou deixar nessa tela aí para você copiar os exemplos. Ok? Vamos lá? E as assindéticas, não pode esquecer, hein, gente? Anota aí. Orações assindéticas são as que não se utilizam de elementos para ligar as orações, mas se utilizam da vírgula, ok? Então, põe do jeitinho que eu coloquei aqui, ó. As frases, as vírgulas e sublinhei os verbos. Mesma coisa, vou deixar aqui na tela. Coloca aí. Foi, gente? Tá terminando? Então, olha só. Estudem, tá? Não deixem de anotar aí os verbos, de começar a ter esse olhar, né, para tentar classificar as orações como coordenadas, identificar os elementos, entendeu? Tá bom? Não deixa, gente, tá? Essa matéria ela é muito importante, a gente vai continuar falando, estudando sobre ela, tá legal? Eu vou, então, deixa eu voltar aqui para me despedir de você, terminar a nossa aulinha de hoje e eu volto na próxima videoaula, tá? Um beijo, tchau, tchau, se cuidem.